Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12, a cosmovisão bíblica. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença. Me uno aos meus irmãos para adoração. Me uno aos meus irmãos para a súplica pelo batismo do Espírito Santo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. A cosmovisão bíblica. O verso áureo, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse fala de duas grandes globalizações anteriores à segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13 descreve a globalização do erro, da mentira, quando todo mundo se maravilhará seguindo a besta do mar, conforme está em Apocalipse 13, verso 3, verso 7, verso 8, verso 12 e 16. O Apocalipse 14 também apresenta outra globalização. Aqui destaca a globalização da verdade que será pregada no mundo inteiro, chamada de Evangelho Eterno. Será pregado a cada nação, tribo, língua e povo, conforme Apocalipse 14, versos 6 e 7. Durante esses tempos difíceis do tempo do fim, qualquer vento de doutrina estará soprando e as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, por meio de dois grandes erros: a imortalidade da alma e a santificação do domingo. Satanás aprisionará o povo em sua armadilha, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Isto está no livro O Grande Conflito, 489-490. Queridos, de que lado você está? Você está do lado da globalização da mentira, do erro, adorando Roma papal, submetendo-se ao Vaticano? Ou você está do lado da globalização da verdade, junto com os 144 mil, pregando as 3 mensagens angélicas e preparando um povo para a volta de Jesus? De que lado você está? Minha oração é que você esteja ao lado da verdade. A verdade que não é popular, mas é a verdade que Deus nos chamou para pregar. As mensagens angélicas de Apocalipse 14. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para sermos pregoeiros da justiça, heróis e heroínas da fé nesta última geração. Aleluia! Na parte de domingo, o modelo de Jesus. Existe um modelo para ser imitado? Sim. Existe um herói a ser imitado? É Jesus Cristo, o herói que nunca perdeu nenhuma batalha. Jesus Cristo, o grande vencedor. Eu amo um texto que nós encontramos na meditação matinal Exaltai-o, página 251, parágrafo 1. Ali diz: Cristo pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Eu quero ler o texto completo para você. Você também pode encontrar esse texto no livro Serviço Cristão, página 79, parágrafo 6. Ali diz: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. A todos predestinou Deus para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Deus quer que sejamos como Jesus na terra, desenvolvendo o mesmo caráter. Em cada um se tem de manifestar ao mundo o longânimo amor de Cristo, a sua santidade, a sua mansidão e a misericórdia e a verdade.
Cristo pousa para ser retratado, reproduzido em cada discípulo. Queridos, nós temos que olhar para este modelo, o modelo que o Deus Pai colocou diante de nós. Ele se tornou um de nós, viveu entre nós 33 anos e se tornou modelo, se tornou exemplo de santidade. Queridos, Jesus Cristo não veio à Terra para mostrar ou para provar como Deus viveria na Terra. Jesus Cristo veio à Terra para mostrar e para provar como um homem pode viver em ligação contínua, em comunhão contínua com Deus e viver uma vida refletindo o caráter de Deus. Jesus Cristo é um exemplo de homem e para homens e mulheres ele nos mostrou como viver na dependência de Deus. Jesus é o modelo. Lucas capítulo 2, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2, vamos ver então o verso 52. Lucas capítulo 2 e o verso 52. Aqui nós lemos: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus nasceu como todas as crianças nascem, com exceção de que ele não tinha um pai humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele nasceu como uma criança, ele se desenvolveu como uma criança. Quando criança ele brincava e falava como criança. E ele também teve que aprender a ler. Ele foi ensinado a ler. Ele foi alfabetizado pela professora, que foi Maria, usada pelo Espírito Santo, e ensinou Jesus Cristo a ler, a escrever e a memorizar os textos da Bíblia. Esse texto que nós lemos aqui em Lucas 2:52 diz que Jesus Cristo crescia em sabedoria, ou seja, mentalmente, intelectualmente e em estatura. Isto significa crescia fisicamente e em graça para com Deus, ou seja, espiritualmente e para com os homens, socialmente. Queridos, o desenvolvimento de Jesus foi um desenvolvimento harmônico, envolvendo todos os aspectos do ser humano. Jesus foi um ser humano perfeito, o único perfeito que viveu nesta terra, porque ele nasceu santo, diferente de todos os outros seres humanos, que nascem com uma natureza pecaminosa, necessitando de um Salvador. Jesus nasceu nesta terra com uma natureza física já degenerada por 4.000 anos de pecado, mas moralmente, espiritualmente ele era santo, conforme Lucas 1:35, diz ali: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, o único que foi gerado no ventre materno pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus nasceu santo e ele foi um exemplo de homem perfeito. O seu crescimento compreendeu todas as dimensões básicas da existência humana. De acordo com Lucas 2:52, Jesus crescia em sabedoria, ou seja, mentalmente, estatura, fisicamente e graça para com Deus, espiritualmente e também para com os homens, socialmente. Sua mente era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além da sua idade. O caráter dele, de Jesus, também era belo e harmonioso. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente conforme as leis da infância. Ele se desenvolveu como todas as crianças se desenvolvem. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir aos outros. Manifestavam uma paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípios, sua vida revelava a graça da cortesia altruísta, desejado de todas as nações, página 45. Jesus veio para ser o modelo para crianças, para jovens e para adultos. Como seres humanos, você e eu não somos iguais a Jesus Cristo, que já nasceu santo. Nós não nascemos santo,
porque nós nascemos de uma mãe e de um pai pecadores. Diferente de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno e já nasceu santo. Mas, queridos, à medida que vamos crescendo, nossos pais nos dedicam a Jesus Cristo. E, queridos, quando alcançamos uma idade de maturidade, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E então o Espírito Santo gera em você e em mim a natureza santa de Jesus. É o Espírito Santo que gera em nós a natureza que nós não tínhamos quando nascemos do ventre materno, a natureza santa. Essa natureza tem que ser gerada em nós pelo Espírito Santo, por decisão, por escolha sua e minha. Portanto, queridos, pela graça de Deus, devemos imitar a Jesus Cristo, desenvolver a mesma natureza, desenvolver o mesmo caráter, porque a obra da redenção é esta: restaurar no homem e na mulher a imagem do seu autor, levá-los de novo à perfeição em que foram criados, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Jesus pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos. Jesus Cristo anseia de ver em você reproduzida a mansidão dele, o amor e a longanimidade dele. Queridos, a santidade de Jesus está à nossa disposição. É só buscarmos, é só pedirmos. Ele é o modelo que se coloca na sua frente para ser copiado. E ele quer que você o assimile, assimilar a mente de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, e sermos uma cópia de Jesus andando aqui na terra, para que as pessoas vejam Cristo em você. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o corpo como templo do Espírito Santo. Como faz diferença quando você tem a consciência de que este corpo que você tem não é seu, é propriedade de Deus, foi comprado por grande preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Queridos, quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não vamos pensar assim: eu faço do meu corpo o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Quando você entende que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que você é propriedade de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, você não pensa desta forma. Você vai cuidar deste corpo que é de Deus, para que o Espírito Santo habite em você, para que o Espírito Santo possua a sua mente. A teoria dualista de um corpo mortal e uma alma imortal, que os pagãos ensinam, não é uma teoria bíblica. Queridos, para os antigos filósofos gregos, o corpo era a prisão da alma. Para os antigos filósofos gregos, quando o corpo morria, libertava então a alma, que eles criam que era imortal. Mas isto não é bíblico, isto vem do paganismo. É um eco do conceito pagão. Os cristãos, infelizmente, em sua maioria, atualmente, também estão acreditando da forma dos filósofos gregos, da forma em que os pagãos acreditavam, que este corpo é somente a morada temporal de uma alma imortal, que será reintegrada ao corpo na ressurreição. Por outro lado, existem também os panteístas, que tornam o corpo humano divino. Acreditam que Deus e o universo sejam um e o mesmo. Para eles, todas as coisas são Deus. A árvore é Deus, tudo é Deus. A madeira é Deus, tudo é Deus. Para o panteísta, tudo é Deus. Acreditam que Deus e o universo sejam um e o mesmo. Para eles, todas as coisas são Deus e o corpo humano é parte de uma única substância divina, integrada e universal. Isto também não é bíblico. Queridos, rodeados de teorias conflitantes sobre o assunto, devemos nos manter firmes no que a Bíblia, e somente a Bíblia, nos ensina sobre a natureza da humanidade. Nosso corpo, nosso espírito, nosso fôlego, nossa alma é um todo indivisível. Indivisível.
Abra sua Bíblia e vamos ler então na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 19. Vamos ler do verso 18 e 19. Aqui lemos: fugir da prostituição. Por que Deus está aconselhando a você fugir da prostituição? Porque o corpo que você tem não é seu, é propriedade de Deus. Você não pode fazer com o seu corpo o que bem entende. Fuja da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Porque você, ao se prostituir, ao cometer um adultério, você se torna uma só carne com uma outra mulher que não é a sua esposa. Queridos, isto é pecar contra o próprio corpo. Por isso o verso 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Temos consciência disso? Quando vamos comer, beber, ou fornicar, ou se prostituir, ou praticar pornografia, será que você tem consciência de que este corpo não é teu e você não pode fazer o que bem entende com ele? Nós somos propriedade de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus no nosso corpo é comer e beber para a honra e glória de Deus. Exatamente como está no capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Aqui nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando estivermos assentados à mesa para comer e para beber, nós deveremos pensar: eu vou comer, eu vou beber para a honra e glória de Deus. Não é satisfazendo o meu apetite, não é comendo e bebendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu prefiro, mas eu vou repetir como Jesus falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, é isso. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus, exatamente como está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, o que se refletia não apenas em seu caráter, mas também em seu aspecto físico. Como essa imagem foi manchada e até mesmo escondida pela presença do pecado, a obra da redenção é restaurar os seres humanos à sua condição original, incluindo sua saúde física, na medida do possível, para seres que não desfrutam da árvore da vida. Ainda não estamos desfrutando da árvore da vida, mas nós poderemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, para termos um corpo saudável, uma mente santa. Queridos, a restauração é um processo de toda a vida. Todo o tempo ao longo da nossa vida, o Espírito Santo está restaurando em você e em mim a imagem perdida. A natureza santa de Jesus vai sendo reproduzida em nós ao longo da nossa vida. Por isso, nós chamamos isto de santificação, obra que dura toda a vida. A restauração é um processo de toda a vida, que só será completado na segunda vinda de Cristo, quando o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Exatamente como diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver então o verso 53. Aqui diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, na segunda vinda de Jesus, quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão transformados, glorificados, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E este corpo corruptível, mortal, pecaminoso, será revestido de quê? Da incorruptibilidade, da glorificação, queridos. Isto é o que Jesus está nos prometendo. O apóstolo João escreveu ao amigo Gaio. Ele disse: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde,
assim como vai bem a sua alma. Terceira carta de João, verso 2. Se reconhecermos que o ser humano, você e eu, somos indivisíveis e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideraremos o cuidado da saúde física como um dever religioso. Devemos ser guiados pelo princípio inspirado. Se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 31. Queridos, você e eu somos templos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nossa mente precisa ser possuída pelo Espírito Santo. Você não recebe visitas esporádicas do Espírito Santo. Ele habita em você, ele mora em você. E Jesus, e somente Jesus, é um modelo a ser imitado. Assim como Jesus era uma possessão do Espírito Santo, você e eu precisamos ser também possessões do Espírito Santo. Homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, que falam pelo Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, a mente de Cristo. Aqueles que são templos do Espírito Santo não podem ter outra mente senão a mente de Cristo. Esta é uma responsabilidade do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo nos comunicar a mente de Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você confessa os seus pecados a Ele, você recebe o perdão na mesma hora, no mesmo instante. O perdão é instantâneo, a salvação é instantânea, porque uma vez perdoado você está salvo. Mas, queridos, a comunicação da mente de Cristo, a comunicação do caráter de Cristo para você, não é instantaneamente. Você começa a receber a mente de Cristo ao confessar os seus pecados, mas você não pode interromper este download celestial, você não pode interromper esta comunicação que o Espírito Santo está fazendo diariamente a você, da mente de Cristo, reproduzindo em você a santidade dele, os traços de caráter de Jesus, representados ali no fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, ali está o fruto do Espírito Santo. São os traços de caráter de Jesus: o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança, o domínio próprio. Todos esses traços de caráter de Jesus Cristo vão sendo reproduzidos em você pelo Espírito Santo ao longo da sua vida. Isso não é instantâneo, isto é pela comunhão que nos é comunicado. Queridos, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter a mente de Cristo, mas ela nos será comunicada ao longo da nossa vida por uma constante comunhão. Abra sua Bíblia e vamos ler então na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos ler então o verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo escreveu isso, ele estava expressando uma convicção dele e também útil para todos os cristãos. Nós temos a mente de Cristo. Alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança do ambiente. Não, devemos evitar lugares e circunstâncias que nos tornam vulneráveis à tentação. Sim, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, como diz lá em Salmo 1, abra sua Bíblia, em Salmo 1 e o verso 1. Aqui em Salmo 1, verso 1, nós lemos assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é dever nosso, escolher não nos associar aos ímpios, não nos assentar na roda dos escarnecedores. É uma escolha diária. Nós criamos uma estratégia para evitarmos nos expor, evitando assim a vulnerabilidade às tentações. É uma escolha, conforme diz em Salmos 1, verso 1. Mas, queridos,
O problema com a tentação e o pecado só pode ser resolvido pela mudança do coração, ou seja, da mente. Cristo tocou o cerne da questão quando disse: do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. É do coração. Mas a expressão coração na Bíblia significa o quê? É mente. É a mente pervertida, pecaminosa, que encontra deleite no adultério, na avareza, na maldade, no engano, na libertinagem, na inveja, na blasfêmia, no orgulho, na falta de juízo. Queridos, mas a mente que você e eu recebemos através do Espírito Santo é a mente de Cristo, que sente repulsa pelo adultério, repulsa pela pornografia, repulsa pelas maldades, pelo engano, pela mentira. A mente de Jesus Cristo, ela tem repulsa pelo pecado. E à medida que a mente de Cristo nos é comunicada pelo Espírito Santo, o pecado vai se tornando ofensivo a você, repulsivo para você. Convido você a ler agora Salmos, capítulo 24, ou melhor, Salmos 24, e vamos ler então o verso 3 e 4. Aqui lemos: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem vai habitar no monte santo com Deus? Verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você está entendendo que a pureza não é opcional, mas é uma exigência de Deus para vivermos no monte santo com Ele? Nós temos que buscar pureza de mente, de pensamento. Nós não deveremos só evitar o pecado ato, mas deveremos evitar o pecado pensamento. A pureza vem de dentro. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Queridos, isto é receber a mente de Cristo. Uma pureza, uma santidade que é derramada pelo Espírito Santo e começa na mente do ser humano. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos capítulo 12 e o verso 2, nós lemos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é quando o Espírito Santo substitui a nossa mente pela mente de Cristo. A mente de Cristo vai invadindo a nossa mente. A mente de Cristo vai impregnando a nossa mente, ao ponto de você pensar como Jesus, agir como Jesus e reagir também diante das circunstâncias como Jesus reagia. Queridos, Jesus Cristo está falando aqui através de Paulo, em Romanos 12, 2, que nós não poderemos nos conformar ao padrão do mundo. Não é o que os outros veem e assistem na televisão, não é o que os outros ouvem nas músicas deste mundo. Queridos, nossos olhos não se agradam daquilo que o povo ímpio se agrada ao contemplar na televisão cenas de sensualidade, de promiscuidade, de pornografia, de violência. Nós temos que fugir das coisas que pervertem a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não conformismo. O cristão é chamado para ser diferente. Jesus era diferente dos irmãos que ele tinha. Jesus era diferente dos líderes espirituais religiosos daquele tempo. Jesus foi diferente em tudo. E nós somos chamados para ter a mente de Cristo. Renovação da nossa mente. Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente tendo a mente de Cristo poderemos valorizar o que ele valorizava, priorizar aquilo que ele priorizava. Com a mente de Cristo é possível sim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você encontra prazer em fazer a vontade de Deus.
em meditar nas coisas do céu. Por isso, meus queridos, Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Abra sua Bíblia. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Aqui nós lemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, veja aí, a mente impregnada do Espírito Santo, a mente de Cristo comunicada pelo Espírito Santo a você, é uma mente que, exatamente como diz Paulo aqui aos Filipenses capítulo 4, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. A mente de Cristo pensava em todas estas coisas maravilhosas, naquilo que era verdadeiro, naquilo que era honesto, naquilo que era justo, naquilo que era puro, naquilo que era amável, naquilo que era de boa fama. A mente de Cristo pensava em todas estas coisas. E assim deve ser a nossa mente também, para termos prazer em meditar em todas estas coisas lindas, positivas, mencionadas aqui no capítulo 4, verso 8 de Filipenses. Nós temos que ter a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, vamos pensar como Cristo, amar como Cristo. Aqui diz em Colossenses capítulo 3, verso 2. Colossenses 3, 2. Pensem nas coisas que são de cima. Como pensar nas coisas que são do céu? Somente se tivermos a mente de Jesus. Queridos, o que o Espírito Santo faz não é uma reforma na sua vida. Não. Você morre para o pecado e você nasce do Espírito e da água. Você nasce da água e do Espírito. Você é uma nova criatura. Não é uma reforma, não é um conserto que Deus faz, corrigindo isso, corrigindo aquilo. Ele cria em você um novo homem, uma nova mulher, e dá para você uma nova mente, que é a mente de Cristo, que tem prazer em meditar nas coisas que são de cima. Por isso diz Colossenses 3, verso 2. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se nós pensarmos nas coisas que são da terra, se nós vivermos concentrados e focados somente naquilo que é da terra, nós vamos ficar na terra, nós não vamos para o céu. Deus quer nos levar para o céu. Você escolhe no que você vai pensar. Você não deixa a sua mente divagar e ir na direção que ela quer ir. Você não deixa os seus olhos seguirem a direção que ele quer seguir. Você, com a sua mente, você controla aquilo que ela quer pensar. Você decide em que pensar. Você decide encher a sua mente de louvor. Você decide recitar e memorizar e encher a sua mente com textos da Bíblia. Você decide pensar nas coisas do céu, nas visões do céu. Você decide que direção os seus olhos vão seguir. Os seus olhos não seguem qualquer direção sem seu consentimento. Queridos, você decide o que ver, você decide o que pensar, você decide o que ouvir, você escolhe o alimento da sua mente. É você que alimenta a sua mente. Com pornografia, com porcarias, ou você alimenta a sua mente com o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, com o pão celestial, com a água da vida. O Senhor havia prometido que sob a nova aliança do novo concerto, do Novo Testamento, Ele, Deus, colocaria a sua lei na mente do seu povo e a escreveria no coração. Isso está em Hebreus capítulo 8, versos 8 a 10. Hebreus capítulo 8 e os versos 8 a 10. Aqui nós lemos, quero ler com você. Veja o que Deus fará no Novo Testamento, na nova aliança. O Espírito Santo tiraria a lei, os 10 mandamentos da pedra e escreveria esses 10 mandamentos, que são os mesmos 10 mandamentos, na sua mente, no seu coração. Hebreus capítulo 8 e o verso 8. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. É a nova aliança do Novo Testamento, com base no santuário celestial. Mas não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis aonde? No seu entendimento, ou seja, o Espírito Santo grava os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, na nossa mente, no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Que lindo é este sonho de Deus para você, esta promessa de Deus para você, através do Espírito Santo, gravar os mandamentos na nossa mente, para que tenhamos prazer nos mandamentos de Deus. Os salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo se encarrega em gravar os mandamentos na mente deles. Por isso eles terão prazer em obedecer os mandamentos. Os ímpios não podem ter prazer nos mandamentos de Deus, porque eles não têm a mente santa de Jesus. Mas os salvos em Jesus, eles recebem dia após dia, gradualmente, a mente de Jesus, e vão encontrando cada vez um maior prazer em meditar na lei do Senhor. Meu deleite é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, diz lá em Salmos. Queridos, não é surpresa que no Sermão da Montanha, Jesus ampliou e aprofundou o significado dos mandamentos ao nível dos pensamentos e intenções. Assim, podemos vencer a tentação somente pela graça de Deus, e no nível de pensamentos e intenções devemos reivindicar a promessa para que dominemos os pensamentos pecaminosos. O pecado ele é vencido no pensamento, antes que se torne um ato, uma ação. Queridos, sempre teremos natureza pecaminosa até Jesus Cristo voltar. Nós teremos um corpo corrupto e pecaminoso, mas isto não significa que a natureza pecaminosa que vamos manter fisicamente deve dominar a nossa vida e as nossas decisões. Embora tenhamos e retenhamos ainda uma natureza pecaminosa e um corpo pecaminoso até a volta de Cristo, mas esta natureza pecaminosa não dita as nossas ações, não controla o nosso comportamento, não. Porque nós temos uma outra natureza que foi gerada pelo Espírito Santo em você e em mim, e nos foi comunicada a mente de Cristo. E a mente de Cristo e a natureza santa de Cristo prevalecem em nós, sufocam a natureza pecaminosa. Não a deixam dominar nossa vida. Queridos, o corpo pecaminoso, ele dura até a volta de Cristo, mas não a mente pecaminosa. A mente pecaminosa não pode durar até a volta de Jesus Cristo, porque ela tem que ser santificada. A mente de Cristo tem que ser implantada em você. Quando o selo do Deus vivo for aplicado em você, este selo do Deus vivo implanta também em você a mente de Cristo, a natureza santa de Jesus Cristo. Essa natureza santa que está sendo comunicada a você durante toda a vida. Quando o selo do Deus vivo for aplicado, será realmente comunicada a você a plenitude da mente de Cristo, a plenitude da natureza santa de Jesus Cristo. Após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus, os remanescentes de Deus, que viverão à vista de um Deus santo, sem mais ter um intercessor no céu. Por quê? Porque eles receberam o selo do Deus vivo, e a plenitude da mente de Cristo lhes foi comunicada. Eles foram selados não só com o sábado, o 7º dia da semana, como sinal de Deus. Eles foram selados pela implantação da plenitude da mente de Cristo. Por isso, queridos, nós somos como Cristo andando na terra. Após o fechamento da porta da graça, os filhos de Deus não vão mais morrer e também não vão mais pecar. Mas a natureza pecaminosa, o corpo pecaminoso ainda estão lá, mas não dominando a mente dos santos de Deus. Este corpo pecaminoso, esta natureza pecaminosa, eles serão destruídos e desaparecerão na segunda vinda de Jesus, quando o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal será revestido da imortalidade. Queridos, nós podemos vencer a tentação somente pela graça de Deus. No nível dos pensamentos temos que vencer, no nível das intenções devemos vencer. Embora não sejamos ainda perfeitos,
já somos considerados perfeitos em Cristo Jesus. Queridos, Filipenses capítulo 3, versos 12 a 15. Filipenses capítulo 3 e os versos 12 a 15. Aqui nós lemos: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Paulo diz: eu ainda não sou perfeito, mas eu estou no caminho da perfeição. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo. É o caminho da perfeição. Quando você está palmilhando e caminhando no caminho da perfeição, você já é considerado aos olhos de Deus como um homem e uma mulher perfeitos, porque é Cristo em você, a esperança da glória. E agora o verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ou seja, Paulo não estava de braços cruzados dizendo: eu já alcancei a perfeição, eu já alcancei a plenitude da mente de Cristo. Ele disse: não, eu estou no caminho, eu estou recebendo. Por isso Paulo diz no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, ele não está passivo, ele está ativo. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, minha vida passada, e avançando para as que estão diante de mim, avançando, indo para frente, olhando para o céu. Queridos, nossos olhos precisam ser fixados no céu, de onde vem o socorro. Prossigo para o alvo, diz o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, prosseguir, olhando para Jesus, mãos estendidas para Jesus, recebendo o batismo diário do Espírito Santo, e o Espírito Santo reproduzindo em você e em mim a mente de Cristo, diariamente, para pensarmos como Jesus pensa, amarmos como Jesus ama, termos repulsa ao pecado como Jesus tinha repulsa ao pecado. Jesus Cristo quer que o pecado se torne repulsivo para você. Isso é possível. Isso é possível pelo processo da santificação, pelo processo da comunhão constante com Jesus Cristo. Quando estamos unidos a Jesus Cristo, temos a mente de Cristo, diz a serva de Deus, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador, e o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Aleluia! Que isso se torne realidade na minha e na sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a orientação do Espírito. Orientação do Espírito Santo. Meus queridos, primeiro nós nascemos do Espírito. Assim como Jesus, ele nasceu do Espírito, já do ventre materno. E depois de ter nascido do Espírito, ele foi guiado pelo Espírito Santo durante toda a sua vida, até os 30 anos de idade. Mas quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi batizado. E quando ele saiu das águas do batismo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de pomba. E a voz do céu foi ouvida dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo. Queridos, o que aconteceu com Jesus precisa acontecer com você e comigo. Primeiramente, nós nascemos da água e do Espírito. Depois nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Esta chuva temporã do Espírito Santo sendo derramada sobre você. Quando você nasce do Espírito, você começa a receber a chuva temporã do Espírito Santo. E você vai nesta comunhão, neste caminhar com Jesus Cristo, andando com Jesus Cristo, em direção ao batismo do Espírito Santo. Vai chegar um momento em que você também vai ser batizado pelo Espírito Santo e você vai se tornar possessão do Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo quer que você seja orientado, mas também batizado pelo Espírito Santo. Nascer do Espírito, ser guiado pelo Espírito e depois ser batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor em nosso coração. Romanos 5,5.
O Espírito Santo nos conduz a uma experiência de salvação. João capítulo 16, versos 7 a 11. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo nos capacita para a missão. Atos capítulo 1, verso 8. Tudo obra do Espírito Santo. Depois que você é salvo por Jesus Cristo, o Espírito Santo se apossa de você e o Espírito Santo vai fazer tudo se você permitir. Se você buscar, se você pedir, o Espírito Santo vai fazer tudo na sua vida. Ele vai nos capacitar para a missão. Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 deixa muito claro. É o Espírito Santo que capacitou os discípulos a testemunharem. Aqui diz em Atos capítulo 1, verso 8. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles nasceram da água e do Espírito. Foram guiados pelo Espírito Santo, enquanto durante 3 anos eles viveram e conviveram com Jesus Cristo. Enquanto eles estavam convivendo com Jesus Cristo no ministério terrestre, que durou 3 anos e meio, neste período eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Porém, quando Jesus subiu para o céu, ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Esperem, anseiem e se preparem para algo maior, que é o batismo do Espírito Santo. E quando vocês forem batizados pelo Espírito Santo, e isso aconteceu no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, então vocês serão testemunhas minhas no mundo inteiro. Queridos, aqui diz, capítulo 1, verso 8, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E este batismo do Espírito Santo ocorreu em Atos capítulo 2. E o Evangelho explodiu em todo o mundo. Queridos, isso que aconteceu na vida dos discípulos precisa acontecer também na sua vida, na minha vida. Nascidos do Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Mas agora nós precisamos nos preparar e pedir e ansiar pelo batismo do Espírito Santo, para terminarmos a pregação do Evangelho no mundo todo. Você não recebe os dons do Espírito Santo no momento em que se batiza. Ali é o começo da sua experiência com Jesus Cristo. Ali você nasce do Espírito como uma criancinha espiritual. E você precisa se desenvolver pela comunhão, pelo alimentar-se da palavra de Deus diariamente. Você está crescendo como uma criancinha espiritual. E você vai se fortalecendo, e então vai chegar um momento em que você estará preparado, sim, para ser batizado pelo Espírito Santo e ser abençoado com os dons do Espírito Santo. Enquanto cumprirmos com a missão que Deus nos deu, vamos ter assistência do Espírito Santo. Então, manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração a Ele. Se fizermos isso, Ele nos concederá a presença do Espírito Santo com seu poder vivificante e santificador. Lembre-se, meu querido irmão, o plano de Deus para a sua vida é que nós nasçamos da água e do Espírito. Sejamos guiados pelo Espírito Santo, mas que busquemos, ansiemos pelo batismo do Espírito Santo, para termos a plenitude do Espírito Santo e a mente de Cristo implantada em nós, para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, pronto para o seu aparecimento. Você está pronto para a volta de Jesus? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Se você ou eu, se morrermos hoje, estaríamos prontos? Certos da nossa salvação ou em dúvida? Ora, meus queridos, a dúvida da salvação acontece quando nós temos ainda pecados não confessados. Se temos todos os nossos pecados conhecidos e conscientes confessados, abandonados, nós podemos ter a certeza da salvação.
estar pronto para viver por Cristo ou estar pronto para morrer por Cristo? Este deve ser o nosso desafio. Pronto para viver ou pronto para morrer? Eis-me aqui, Senhor, para o arado, ou seja, para pregar o evangelho, para trabalhar por Jesus, ou para o altar, ou seja, para ser sacrificado? Esta é a minha oração. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto, ou para o arado, ou para o altar. Que o Senhor me use, ou para viver por Cristo, ou para morrer por Cristo. Antes morrer do que pecar. Eu tenho carregado comigo este pensamento, este lema. Queridos, desde que eu era jovem, eu comecei a repetir isso na minha vida. Antes morrer do que pecar. Se você repetir diariamente isso, você vai sentir cada vez mais repulsa pelo pecado. Porque você tomou a decisão de antes morrer do que pecar. Ou seja, você quer a salvação e a salvação em Cristo a qualquer preço. O pecado que tiver que ser confessado, será confessado. O pecado que tiver que ser abandonado, será abandonado. Porque você vai repetindo e isso vai tomando conta da sua mente. Antes morrer do que pecar. Hoje você está sendo convidado por Deus para estar pronto para viver ou pronto para morrer por Jesus Cristo. Se não tomarmos cuidado, o mundo vai perverter nossas prioridades. Cristãos de todas as idades, em maior ou menor grau, precisam estar atentos às tentativas de Satanás de distraí-los do que realmente importa nesta vida. Se não formos cuidadosos, queridos irmãos, quem não estará correndo o risco de desviar os olhos do Senhor e se demorar em coisas mundanas e carnais que não podem nos satisfazer e que no fim não podem nos levar ao céu, mas vão nos levar para uma ruína espiritual? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É assim que Paulo disse. Vamos abrir a Bíblia agora na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E vamos ver o verso 14. E o verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aqueles que acham que podem viver uma vida pecaminosa até a volta de Jesus, deveriam considerar o que nós estamos lendo aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. E pelo que, amados irmãos, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados como? Como é que nós devemos ser achados por Deus? Ou na hora que morremos, nada mais pode ser feito para mudar a nossa situação espiritual, ou nosso caráter, nossa mente? Queridos, em vida nós devemos buscar ser achados o quê? Imaculados, irrepreensíveis. Se você está buscando viver uma vida imaculada, irrepreensível, você está correto. É pela comunhão com Jesus Cristo. Não é confiando em si mesmo. Não é nos seus méritos. Nós não temos méritos. Mas Jesus Cristo quer que você persiga um alvo elevado de imaculado, irrepreensível. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Disse Jesus Cristo. E também na carta de Pedro diz: sede vós santos, porque eu sou santo. Portanto, queridos, nós temos que perseguir um alvo de santidade. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Buscarmos uma vida imaculada e irrepreensível. Também não é diferente o que João falou na sua primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quer um privilégio maior do que este? Ser chamado filho de Deus? Ora, Jesus é filho de Deus. E você também lhe é concedido o privilégio de ser chamado filho de Deus, porque isso é o que nós somos, filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, tendo a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a natureza santa de Cristo. Então, queridos, aqui diz o verso 1, 1 João 3, 1, por isso o mundo não nos conhece, o mundo odiou a Cristo, tanto é que o crucificaram,
o mundo também vai nos odiar, porque nós refletimos a santidade de Jesus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. O que aconteceu com Jesus de perseguição vai acontecer conosco. Todos que vivem piamente em Cristo padecerão perseguições. Isso é o que diz Paulo a Timóteo. E agora o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Como não é manifestado o que havemos de ser? Porque João está dizendo, nós não sabemos exatamente como será o nosso corpo na ressurreição, como será o nosso corpo na glorificação. Não sabemos exatamente como será, mas aí ele dá uma orientação, ele dá uma dica de como será. Aqui ele diz, vamos ler de novo o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, agora ele está dizendo aquilo que ele tem certeza, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Jesus, quando ele descer do céu com poder e glória, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Lembram-se vocês de como Jesus ressuscitou dos mortos? Ressuscitou com um corpo glorificado. Um corpo glorificado não está mais sujeito ao tempo e ao espaço. Não está mais preso pelas paredes. Jesus se colocou no meio dos discípulos, estando numa sala fechada, com portas fechadas, janelas fechadas. Jesus se colocou no meio deles. Queridos, assim como Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração para Jesus, apareceram em glória e desapareceram, assim são seres glorificados. Assim era Jesus quando ressuscitou, aparecia e desaparecia. Ele foi ao céu e voltou no mesmo dia. Queridos, Jesus Cristo disse para Maria, não me toques porque ainda não subi ao Pai. E no mesmo primeiro dia da semana, apareceu lá na estrada de Emaús, para os discípulos de Emaús. Queridos, ele foi ao céu e retornou. Não somente ele, mas toda aquela multidão que ressuscitou glorificada com Jesus Cristo. Assim como ele é, nós seremos, diz aqui. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo glorificado como diz Jesus. Aleluia para isso. Aleluia. Se alegre. Você vai ressuscitar no vigor da juventude. No vigor da juventude. Mas com um corpo glorificado. Você se lembra de Adão e Eva quando foram criados? Eles foram criados não no reino animal, mas num reino superior. A imagem e a semelhança de Deus, no reino espiritual de Deus. Eles eram vestidos não de roupa matéria, eles eram vestidos de glória. Adão e Eva eram vestidos de glória, porque eles eram glorificados. Eles perderam estas vestimentas de glória quando pecaram. Mas, queridos, em Jesus Cristo, você recupera as vestimentas de glória. Quando formos transformados de mortais para imortais na segunda vinda de Jesus, ou quando os mortos forem ressuscitados na segunda vinda de Jesus, todos seremos transformados e glorificados. Ressuscitados e vivos, todos serão glorificados. Estaremos revestidos de glória, como Adão e Eva antes do pecado, como Jesus Cristo após a sua ressurreição. Todos glorificados, seremos semelhantes a Ele, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Grave bem esta frase, porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos, e assim como Ele é, nós seremos. Aleluia! E o verso 3, e qualquer que nele tem esta esperança, e qualquer um de vocês que tem esta esperança em Jesus Cristo, purifica-se a si mesmo. Não vai ficar assistindo na televisão o que não presta, o que é impuro, o que é pornográfico, o que é sensual, o que é promíscuo. Meu querido irmão, todo aquele que tem esta esperança em Cristo purifica-se a si mesmo no que beber, no que comer, no que vestir, no que ver, no que ouvir. Por isso a serva de Deus diz que nós temos que evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Nós queremos a santidade de Jesus, porque assim como Ele é, nós seremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro.
O padrão que Deus está colocando na sua frente, meu irmão, é Jesus Cristo, para você ser como Ele é, para que nós tenhamos a mente de Jesus, uma vida pura, uma vida santa. Não seja como o servo mau que diz: tarde virá o meu Senhor. Queridos, nós precisamos estar prontos hoje. Nós não temos o dia de ontem e não temos o dia de amanhã, mas nós temos o dia de hoje. Por isso, a insistência da palavra de Deus é no hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O hoje, isso está em Hebreus capítulo 3, verso 7, e também no verso 8, e também no verso 15, e também no capítulo 4, verso 7. Nestas passagens de Hebreus capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 15 e capítulo 4, verso 7, em todas estas passagens, a ênfase é hoje. Não é o ontem, não é o amanhã, mas é o hoje. Hoje é todo o tempo que você tem. Você tem o dia de hoje para confessar os pecados, para romper com os pecados, para dizer: eu quero a mente de Cristo, eu quero o céu, eu quero a santidade de Jesus. Não fique lamentando o passado, não adianta. Confesse o seu passado. Não fique ansioso pelo futuro, porque o futuro ainda não chegou. Mas viva plenamente na companhia e na comunhão com Jesus Cristo o dia de hoje, porque é o tempo do qual você se dispõe. Hoje é o único tempo que temos. Na volta de Jesus, meu querido irmão, o nosso caráter não será mudado. Portanto, não fique se enganando, não fique se enganando, não fique postergando. As decisões precisam ser feitas hoje. Os defeitos de caráter, as tendências pecaminosas precisam ser vencidas hoje. Eu quero ler para vocês o que está no livro Fundamentos do Lar Cristão. Fundamentos do Lar Cristão, página 8, parágrafo 3. Diz assim: pois o caráter que desenvolvermos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Interessante que o corpo com o qual vamos ser arrebatados para o céu não é este corpo pecaminoso que você tem e que eu tenho. O nosso corpo será totalmente transformado. Mas, queridos, o caráter não será transformado na volta de Jesus. O caráter que vai estar neste corpo glorificado na volta de Jesus será o caráter que nós desenvolvemos durante o tempo de graça. É isso que a serva de Deus está falando aqui no livro Fundamentos do Lar Cristão, página 8, parágrafo 3. Pois o caráter que desenvolvermos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Se desejarmos ser santos no céu, devemos começar a ser santos aqui na terra. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte nem pela ressurreição. Os traços de caráter que desenvolvemos durante nossa vida na terra não serão mudados na morte nem na ressurreição. Sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Jesus não muda nosso caráter em sua vinda. Você está entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Por isso o tempo que você tem se chama hoje. Confessar hoje. Pedir perdão hoje. Buscar o batismo do Espírito Santo hoje. E amanhã também, e amanhã também. Cada dia da nossa vida. Buscarmos a santidade de Jesus. O caráter de Jesus sendo reproduzido em nós. Por quê? Porque a obra da transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária é que determina nosso destino. E nossa vida diária tem que ser de comunhão, de entrega, de confissão. Dá-me o teu caráter, querido Jesus Cristo. Ore e peça, meu querido irmão. Escreve, Pai amado, na minha testa, santidade ao Senhor. Escreve aqui o teu nome. Jesus Cristo, escreva aqui o teu novo nome. E a nova Jerusalém, para onde estamos caminhando. Que Deus responda os anseios do seu coração, meu irmão. E que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E que o Espírito Santo reproduza em você e em mim o caráter de Cristo. A mente de Cristo. Amém e amém. Deixo com você a paz de meu Jesus
Amém.